Olá, bem-vindos! Olá, pessoal, bem-vindos! Vamos aguardar uns minutos até que todos entrem e aí nós já iniciaremos o nosso webinar. Sejam todos bem-vindos! Olá, bem-vindos para quem está chegando. Nós estamos aguardando alguns minutos para que todos entrem e em alguns minutos nós iniciaremos. Bom dia a todos que estão chegando. Em alguns minutos nós iniciaremos. Bom dia. Bom dia, bem-vindos. O chat ele é desabilitado, tá, pessoal? Mas vocês conseguem interagir aí no QIA. Bom dia. Bom dia, bem-vindos. Estamos aguardando mais alguns minutinhos e já iniciaremos. Olá, bom dia, bem-vindos. Estamos aguardando mais 2 minutinhos e já iniciaremos. Bom dia, bem-vindos. Estamos aguardando mais 1 minuto e já iniciaremos. Bom dia. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um webinar da Intertalks. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre gestão de emergências químicas, pensando aí no manuseio seguro e numa capacitação eficaz. Então, vamos fazer um bate-papo aqui nesta manhã e nós temos aqui um convidado especial. Hoje nós temos a presença aqui do Fábio Barros. Então, bem-vindo, bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, Caroline. Bom dia, pessoal, todo mundo que está participando. É um prazer
estar podendo participar e falar um pouco sobre a gestão de emergência com produtos químicos, né? Agradeço a Intertox pelo convite e vamos seguindo aí que vai ser um bate-papo bem bacana. Obrigada, Fábio. Pessoal, bom, eu sou a Caroline, para quem ainda não me conhece, eu sou formada em Química Industrial e sou especialista em toxicologia, então o trabalho do toxicologista é entender o efeito nocivo da substância química, né? Além disso, eu sou membro dos comitês que escreve e atualiza as normas técnicas aqui no Brasil, então a NBR 14725, a 10.004 para resíduos, a 7.500 para transporte terrestre, e N outras normas técnicas. Então, vou passar essa 1 hora aqui com vocês. E como já foi apresentado, nós temos aqui o Fábio. O Fábio vai falar um pouquinho também das experiências dele. Fábio. Bom, mais uma vez, bom, a minha atividade hoje principal, ela é relacionada à questão de gerenciamento de emergência em plantas de alto risco. Não somente na parte de emergência química, mas também a parte de gerenciamento de incêndio, dentre outras atividades, né? E dessa mesma forma, uma das atividades que eu tenho trazido muito à tona, né? Tenho tentado dar um ponto de visibilidade, é a questão de gerenciamento a pessoas afetadas por produtos químicos, né? Então, hoje eu sou professor da pós-graduação do CETESP, fica localizado no Rio de Janeiro, no município de Volta Redonda, né? Acredito que alguns de vocês devam conhecer, e lá eu ministro um módulo na pós-graduação de engenharia de urgência e emergência, né? Da parte médica, para toxicologia, né? Ou seja, atendimento de vítimas por intoxicação por produtos perigosos. Então, dentre outras atividades também, tá? O ponto principal é exatamente esse, é a questão da minha parte, né? É a questão exatamente da atuação direta, né? Perfeito. Bom, pessoal, vocês já viram que nós estamos aqui para falar com vocês exatamente sobre emergências químicas, então esse é o nosso assunto desta manhã. E eu espero que realmente seja muito positivo para vocês. Vamos ao nosso cronograma, então. Nós vamos trazer um pouquinho sobre o panorama atual aí da indústria química, os riscos envolvidos no manuseio de produtos químicos, as boas práticas operacionais, pensando aí na comunicação de perigo, trazendo um pouco sobre a resposta a emergências químicas e, claro, a importância da formação, da capacitação, né? Então, o quão relevante temos aí as capacitações, tá? E aí, no final, nós vamos abrir o espaço para perguntas e respostas, tá? Então, no chat, no QIA, vocês vão conseguir mandar as perguntas de vocês. Eu peço que vocês aguardem um pouco, tá? Do meio para o final do webinar, porque às vezes vocês acabam perguntando aí, depois no decorrer do webinar nós já respondemos, e aí nós ficamos um pouco confusos sobre o que já foi respondido ou não, então eu espero que vocês aguardem aí, as meninas vão enviar no chat um momento para iniciar as perguntas, tá bom? Mas fiquem à vontade, então guardem aí as perguntas, mandem depois no QIA, e aí nós vamos abrir um espaço para respondê-las aqui no final. Bom, então vamos começar com um panorama atual das indústrias, né? E os riscos envolvidos aí no manuseio de produtos químicos, tá? Bom, pessoal, os produtos químicos, eles estão presentes aí em praticamente tudo ao nosso redor, certo? Então, medicamentos, alimentos, embalagens, transporte, a própria energia, né? E sem a indústria química, nós não teríamos aí o avanço em saúde, em tecnologia ou até mesmo sustentabilidade. Tá? Então, hoje, produtos químicos, substâncias químicas está em tudo ao nosso redor, desde o celular que nós não vivemos mais sem, os alimentos que nós temos, os alimentos aí pronto para consumo, tudo muito rápido, né? Até mesmo nos meios de transporte. Então, os produtos químicos estão em tudo ao nosso redor. Sem a indústria química, nós não teríamos aí o avanço em tantas tecnologias e nós não conseguiríamos viver, ter esse estilo de vida que nós temos hoje, né? Isso é fato.
Então, esse impacto ele é tão grande que globalmente, né, a indústria química ela movimenta cerca de 6,3 trilhões, né, por ano. Aí, só em 2025 nós já temos aí essa receita mundial. Então, é um impacto muito grande, não só no Brasil, que é a sexta maior indústria química do Brasil, do mundo, mas também mundialmente. Isso é muito positivo, como eu falei, propicia o estilo de vida que nós temos hoje. Porém, nós temos toda uma preocupação quando nós falamos dessa crescente, desse manuseio com substâncias químicas. Afinal, nós temos uma estimativa global de 1.000 pessoas morrendo todos os dias vítimas de acidente de trabalho e mais de 6.500 de doenças relacionadas com o trabalho, gente. Dessas mortes diárias, estima-se que cerca de 45% das mortes são por exposições a substâncias perigosas no local de trabalho. Isso é um relatório de 2019, nem é um relatório tão atualizado da OIT. Quando nós vamos olhar para os números mais atualizados, então nós temos um outro relatório também da OIT de 2021, que traz que além daqueles empregados pela própria indústria química, os trabalhadores de quase todos os setores econômicos estão expostos a produtos químicos perigosos e tóxicos. Porque é isso, né, pessoal? A substância química, o produto químico, ele está em tudo ao nosso redor. Os produtos de limpeza que nós usamos e toda a indústria, todo segmento vai ter aí os produtos de limpeza para sanitização do ambiente, alimento. Então, em tudo nós temos produtos químicos. Estima-se, né, que mais de 2 milhões de trabalhadores morrem globalmente a cada ano devido às suas condições de trabalho. Isso envolvendo todos os setores. Quando nós olhamos para produtos químicos, para substâncias químicas, substâncias perigosas, nós temos aí a exposição dessas substâncias tirando a vida de quase 1 milhão de trabalhadores, gente. Ou seja, pelo menos um trabalhador morre a cada 30 segundos devido à exposição ocupacional a produtos químicos. É uma quantidade muito grande de vítimas expostas que perdem suas vidas quando nós falamos de uso, de exposição, de manuseio de substâncias perigosas. E por isso que nós precisamos ter todo esse cuidado, né? Por isso que nós precisamos desta manipulação segura. E a manipulação segura, o primeiro passo para nós termos aí uma manipulação segura é seguir as boas práticas operacionais, mas antes de qualquer coisa, identificar os perigos. Eu preciso saber que aquela substância é perigosa. Se eu sei que ela é perigosa, se eu sei qual é o perigo dela, eu consigo mitigar. Eu consigo trabalhar, manusear de forma que eu não fique exposto a este perigo, né? Que eu não tenha nenhum risco. E como que eu identifico esses perigos, pessoal? Os documentos de segurança, tá? Então, na FDS, antes era FISPIC, né? Até 2023 nós tínhamos as FISPICs, que nós conhecemos aí há muitos anos. Em 2023 nós tivemos uma atualização da norma, que passou a ser a exigência neste ano de 2025. Então, desde julho de 2025, não temos mais FISPICs. Não é para ter mais FISPICs. Não é para ter mais FISPICs dentro da nossa área de trabalho e não é para recebermos mais FISPICs dos nossos fornecedores. Então, desde da atualização em julho, nós vamos ter as FDS. Então, a FDS é quem vai comunicar esse perigo. Como que eu sei que ele é perigoso? Que perigo que ele tem? Ele é um inflamável? Ele é um corrosivo? Ele é um carcinogênico? Aonde eu encontro? Na FDS. A FDS, ela vai trazer o sistema GHS e vai trazer os pictogramas que vai nos comunicar esses perigos. Se ele é um inflamável, vai aparecer o pictograma da chama. Se ele é um corrosivo, vai aparecer o pictograma de corrosão. Se ele é carcinogênico, mutagênico, ele vai aparecer o pictograma da saúde, saúde humana. Se ele é um explosivo, vai aparecer o pictograma de explosivo.
Então, os pictogramas, eles vão comunicar visualmente, né? Mas, além dessa comunicação visual, nós temos a própria classificação na FDS, no documento, tá? Quando nós pensamos numa identificação de perigo para transporte, nós temos a ficha de emergência, que não é mais obrigatória, né? Desde a resolução NTT anterior, ela já não é mais obrigatória, mas ainda é uma boa prática, muitas empresas ainda utilizam, porque ela comunica o perigo daquela substância que está sendo transportada. Então, aquela substância que está sendo transportada tem número ONU? Não tem número ONU? Se acontecer algum acidente, o que deve ser feito? Né? Quais são os riscos? Em caso de acidente, o que deve ser feito? Então, para transporte, nós também vamos ter uma comunicação de perigo e, inclusive, a comunicação visual vai ser feita pelo rótulo de risco, que é muito parecido, muito semelhante ao pictograma, mas ele é exclusivo, específico para o transporte terrestre. E aí a mesma coisa, né, pessoal? Se aquela substância ela é inflamável, vai aparecer o rótulo de risco de inflamável. Se ela é corrosiva, vai aparecer o rótulo de risco de corrosivo. Se ela é perigosa para o meio ambiente, vai aparecer aqui o rótulo de risco da classe 9 e o símbolo do peixe da árvore. Então, ele vai comunicar aquela substância se ela é perigosa para transporte terrestre. Então, eu falei para vocês que a FISP, que não é mais FISP, que é FDS, certo? Então, a nossa norma, a 14725, que traz essas exigências, ela foi atualizada. A norma que nós tínhamos antes, que citava a FISP, que foi cancelada, e agora nós temos, então, uma versão atualizada, onde não é mais citado FISP, que agora é FDS. Então, o documento de comunicação que nós vamos ter no ambiente de trabalho para identificar se essa substância é perigosa ou não, agora é a FDS, a ficha com dados de segurança. E como que eu identifico? Então, eu olho lá na seção 2 da ficha e vou procurar a classificação. O que aquela substância é? Aí eu encontro lá a classificação corrosão / irritação à pele. Mas e aí, o que isso significa? Gente, olhem a categoria. Se for categoria 1, a categoria 1 sempre é a mais perigosa, a mais restritiva. Então, corrosão / irritação à pele, categoria 1, corrói a pele, causa a destruição, a necrose do tecido. Agora, se eu encontro lá corrosão / irritação à pele, categoria 2, categoria 3, irrita a pele, não corrói. Não causa destruição do tecido, mas irrita, uma vermelhidão, uma queda de pelos. E aí vai depender da irritação, categoria 2, categoria 3, 2 é mais grave, 3, moderada. Lesão ocular grave, irritação ocular. Este é o nome da classe que aparece na seção 2 da FDS. Categoria 1, lesão ocular. Efeitos irreversíveis. Categoria 2, irritação ocular. Efeitos reversíveis, que se revertem. Categoria 1, irreversíveis. Nós vamos ter a lesão ocular, a corrosão ocular. Tá? Então, olhem lá na seção 2 da FDS, vocês vão encontrar a classificação e vão encontrar também os pictogramas, que são a comunicação visual que nós temos para identificar esse perigo. Nós vamos encontrar a palavra de advertência, que é perigo ou atenção. Se a palavra for perigo, quer dizer que tem ali uma classificação mais restritiva, mais perigosa. Se a palavra for atenção, é uma classificação menos perigosa, menos restritiva. Nós vamos ter as frases de perigo que também vão comunicar. Então, ele é tóxico se for ingerido, ele é nocivo se for ingerido, ele é fatal se for ingerido. As frases de perigo vão te orientar ao efeito nocivo que aquela substância traz se houver contato com o trabalhador, se houver contato conosco, manipuladores daquela substância. Então, se eu tiver contato, se cair na minha pele, se espirrar nos meus olhos, qual é o efeito nocivo? O que vai acontecer? O que vai acontecer, nós encontramos aqui nessa classificação de perigo. O que aquela substância é? Qual a classificação daquela substância?
E para o transporte, nós temos a resolução 5998 da NTT, que vai também trazer exatamente qual é a classificação dessa substância, né? Se ela é perigosa, qual que é o número ONU, se é uma substância inflamável, se é uma substância corrosiva, se é uma substância perigosa para o meio ambiente, se é uma substância tóxica. Então, a resolução 5998 também vai trazer essa classificação, mas pensando no transporte. Tá? Então, vocês já devem ter aí se deparado em algum momento, ao pegar a via, a rodovia, o caminhão passando ali do seu lado, sinalizado com algum desses rótulos de risco. Isso significa que ali dentro daquele caminhão tem uma substância classificada como perigosa. Que substância que é? Que característica que ela tem? Vai depender de qual é a sinalização. Essa vermelha aqui do número 3 na parte de baixo, opa, é um inflamável que tem ali dentro. É esse preto e branco com o número 8 aqui embaixo, é uma substância corrosiva que tem ali dentro. Então, ela também comunica a substância perigosa para o transporte. E nós ainda conseguimos identificar perigos quando nós pensamos nos resíduos, tá? Porque nós também temos comunicações para resíduos. Nós temos a FDSR, que é a ficha com dados de segurança para resíduos, e também a rotulagem. No sistema da 14725 do transporte, nós também temos as rotulagens, tá? Então, todo produto químico, mediante o decreto 10.088, todo produto químico ele tem que ser rotulado. Então, nós também vamos ter as identificações, as rotulagens para os produtos químicos, seja ele dentro da nossa planta, seja ele no transporte terrestre, e nós também vamos ter as rotulagens para os resíduos. E nos resíduos, nós então conseguimos identificar se o resíduo ele é ou não perigoso. Se ele é classe 1, perigoso, ou se ele é classe 2, não perigoso. Então, a partir do momento que eu identifico isso, eu consigo manipular de forma correta. Né? E aí, os resíduos, eles também passaram por um processo de atualização. A 10.004, que traz todos os critérios de classificação, também foi atualizada, tá? Agora em 2024. E nós passamos a ter uma norma totalmente reformulada. Como eu falei, vocês vão identificar se ele é perigoso. Caso o resíduo seja classe 1 é um resíduo perigoso. Classe 2, ele não é perigoso. E aí, dentro da classe 1 de perigoso, nós temos os critérios de periculosidade. Então, esse resíduo ele é inflamável, ele é corrosivo, ele é reativo, ele é patogênico ou ele é tóxico. E aí, dentro de tóxico, nós temos carcinogenicidade, se aquele resíduo causa ou não câncer, toxicidade aguda. Então, se cair na minha pele, se eu ingerir, se eu inalar uma quantidade, se eu posso ir a óbito ou não, né? Se eu vou a óbito ou não. Então, dentro de toxicidade, nós também vamos ter todas essas avaliações que vão nos dizer qual é o perigo deste resíduo, assim como a substância pura, assim como o produto químico que eu manipulo dentro da planta. O resíduo tem que ter o mesmo cuidado, né? Porque ele também tem as suas características, ele também pode ser classe 1 perigoso, e sendo ele perigoso, ele pode ser inflamável, ele pode ser corrosivo, ele pode ser carcinogênico, ele pode ser tóxico agudo, enfim, ele também vai ter as suas características de perigo. Então, assim, com a ficha, as fichas e o rótulo, nós conseguimos identificar se o produto ele é ou não é classificado, ou se o resíduo ele é ou não é classificado como perigoso. A partir do momento que eu identifico isso, eu consigo ter uma manipulação segura. A partir do momento que eu identifico que uma substância é inflamável, eu sei que eu não posso manipular ela próximo de uma fonte de ignição. Ou se o meu colega chegar com alguma fonte de ignição próximo aonde eu estou manipulando aquele produto inflamável, que eu já vi no rótulo, eu já vi na ficha que ele é inflamável, eu vou alertar meu colega, eu estou manipulando aqui uma substância inflamável. Não, você poderia, então, né? E aí vocês vão se acertar para que não tenha uma fonte de ignição próxima a um produto inflamável que você está manipulando. Então, com as identificações, o rótulo, a ficha, vocês conseguem identificar se essa substância ou se este resíduo é perigoso ou não. E a partir desse momento,
nós conseguimos então evoluir para reduzir os riscos. E aí eu vou convidar o Fábio para falar um pouquinho sobre mitigação de riscos e emergências químicas com vocês. Bom, novamente, bom dia, né? Dando um segmento em todas essas abordagens que a Caroline deixou bem claro, nós já conseguimos compreender que, relacionado à questão dos produtos, cada um vai ter a sua particularidade e isso independe do contexto relacionado a volumes, certo? Então, em boas práticas, no contexto de segurança geral, o que nós podemos considerar é o seguinte, tá? Procedimentos padrão de operação. Então, praticamente, a criação de procedimentos operacionais, formas de trabalho, eles vão favorecer e facilitar um trabalho seguro. E isso essa documentação, né, esses POPs, conforme nós chamamos, eles praticamente vão ter um fundamento em relação à questão de manter todo mundo, né, ou seja, todos os profissionais que estiverem manipulando esses produtos dentro de um critério de segurança. Isso é um fator bem importante, tá? O outro ponto, ele é direcionado ao quê? Ao controle de incompatibilidade química. Então, o conhecimento sobre os produtos e ter ali a questão da tabela e o conhecimento da incompatibilidade, ele vai ser um outro fator também determinante. Muitas das vezes, inclusive até relatos recentes em relação a vários profissionais, vários estudantes, principalmente, realizando a manipulação com o conhecimento um pouco abaixo do que é aquele produto, acaba gerando o quê? Reações com características perigosas que acabam colocando a vida deles e outros em risco também. Então, esse controle de incompatibilidade, ele também vai ser bem importante justamente por quê? Porque esse controle ele vai evitar reações perigosas, com um rigoroso controle dessas substâncias. Então, isso é um ponto também de importância muito grande. Outro fator é o quê? A inspeção e checklist periódicos, a verificação regular desses equipamentos EPIs, a modo de identificar as falhas. Então, da mesma forma que eu identifico os produtos, analiso o procedimento operacional para poder trabalhar com ele, a incompatibilidade, eu também tenho que ter os EPIs compatíveis com a segurança direcionada ao risco apresentado desse produto. Então, são pontos importantes justamente porque, caso eles tenham uma característica incompatível, ou seja, a realidade deles seja incompatível com o produto, a tendência é que isso também vai entrar em uma condição de falha, tá? E essa falha ocorrendo, como vai ser um evento adverso, o que nós definimos como um aspecto de falhas? A falha ela vai ser oriunda de um evento adverso. Um evento adverso, ele quer dizer o quê? Que ele não fazia parte daquele planejamento. Então, se houve a falha, seja por um tipo de estresse, seja ele humano, seja ele logístico, estrutural, né? Ou seja, o meu equipamento, como nós estamos usando como exemplo, praticamente vai acontecer essa falha. E essa falha vai gerar o escape me gera a exposição. E a exposição, ela coloca em ação tudo o que a Caroline acabou de comentar. A realidade da ação das características de perigo desse produto com o manipulador. Então, isso é um ponto bem importante, tá? E o outro detalhe é a questão da cultura e liderança em segurança, ou seja, a promoção da cultura de segurança e liderança comprometida reforçam a prevenção de adesão aos protocolos. O que isso quer dizer? Que você promover a cultura em aspecto informativo, quando eu falo informativo, ele é generalizado, tá? Ele é tanto relacionado a pessoas que atuam diretamente ligado ao produto, como quem atua de uma forma indireta. Então, sinalizações, simbologias de facilidade, de fácil compreensão e entendimento de qualquer pessoa que se encontre naquela localidade. E dessa mesma forma, quando eu tenho uma liderança comprometida, a tendência é que a equipe ela siga as ordens dele, realizando a questão da adesão desses protocolos. Ou seja, conforme eu tenho, numa junção geral agora, conforme eu tenho uma cultura de segurança, ou seja, informações, uma liderança em segurança, ou seja, pessoas que sejam responsáveis por manter aquilo dali cumprido, né? Ou seja, manter o cumprimento, ou ter a exigência de uma forma simbólica, falando.
Quando eu tenho isso, a tendência é que todas as inspeções de segurança e checklists dotados pelo procedimento operacional vão ser realizados. E com isso, praticamente, a minha compreensão e trabalho de seguro ele vai ser muito mais enfatizado. Então, eu consigo ter uma dinâmica de segurança muito melhor em cima de todo esse ponto, tá? Então, na redução dos riscos, praticamente, nós teremos, né, dentro desse aspecto geral, esses pontos a serem levados em consideração, tá? E dessa mesma forma, conforme eu comento, né, existem aspectos relacionados à questão da minha proteção. Então, a proteção, ela deve ser compatível com o produto. E dependendo do tipo de evento e ao mesmo tempo do tipo de produto, o meu nível ele vai ser relacionado a evidências coletadas em uma possível emergência, justamente para eu poder fazer o quê? Ou eu ser colocado de uma forma compatível, ou eu exceder esse nível de segurança. Dentro da Agência de Proteção Ambiental, existem 4 níveis de proteção. Como nós temos um grupo grande que está assistindo, né? Eu não sei qual a área de atuação de cada um, mas isso daqui essa informação ela é praticamente para poder generalizar, tá? Então, esses 4 níveis de proteção eles são definidos de que forma? Pequenos eventos e manipulação e, ao mesmo tempo, respostas à emergência. Então, nós temos os níveis baseados em quê? Nível A, conforme é colocado, que é essa primeira imagem no alto à esquerda, tá? Ela é um tipo de proteção que ela é baseada em quê? É proteger contra vapores, líquidos ou particulados. O desenho do traje ele é encapsulado e hermético e a proteção respiratória vai ser utilizado a questão de PRA, que seria o SCUBA, né, um sistema de ar mandado, ou até o ar mandado por linha, seja ele por container ou por linha. O que quer dizer isso? Praticamente, quando se tem eventos de grande porte, até mesmo pelo processo de manipulação desse produto, a tendência é que algumas situações o operador ou o profissional ele não vai poder ter contato nem com o meio externo. Então, tendo a necessidade de um tipo de roupa que ofereça um maior nível de proteção. E a nível A, quando vocês ouvirem falar sobre proteção nível A, quer dizer que ele é o maior nível de proteção hoje apresentado. Então, ela protege, ela tem uma maior capacidade de proteção respiratória e maior capacidade de proteção cutânea, tá? Então, isso daí é o que nós levamos como ponto de referência. Já o nível B, que é essa segunda imagem abaixo do A, ela é o quê? Ela é baseada no nível de proteção contra líquidos ou particulados. O desenho do traje, ele pode ser encapsulado, parecido com esse de cima, tá? Com o nível A, que eu citei agora, só que ele não é hermético. Então, o que ocorre é o seguinte, nessa nível B, essa que vocês estão vendo aí embaixo no desenho, o equipamento de proteção respiratória ele fica do lado de fora, que é o que nós chamamos de circuito independente. O que é um circuito independente? É que mesmo que o produto ele domine todo aquele ambiente, eu consigo ainda acessar aquela localidade, tá? Porque eu vou ter um sistema que vai mandar ar respirável para que eu consiga me manter dentro dessa localidade. Então, ele não tem uma dependência de ar atmosférico, tá? A diferença dessa roupa para a primeira é que essa roupa, ela não tem uma necessidade tão intensificada do nível de proteção como a do primeiro. Eu posso dar como referência dois produtos, por exemplo, essa nível A, ela seria mais recomendada para o quê? Para um vazamento de cloro, tá? O cloro gás, ele é na sua propriedade ativa total. Então, essa daí seria a mais recomendada. Na de baixo, na nível B, eu já teria uma necessidade para uma proteção, vamos dizer, para um vazamento de amônia. Então, apesar deles serem muito parecidos em características, né? O cloro ele é um corrosivo e tóxico, enquanto a amônia ela é um tóxico e corrosivo. Eles são inversos, né? Mas com as mesmas particularidades de reação. Então, a nível A, ela vai requerer o quê? Maior proteção respiratória e maior proteção cutânea. Enquanto a nível B, ela vai requerer maior proteção respiratória e menor proteção cutânea, tá? Da mesma forma, o que acaba acontecendo, nós temos ainda uma nível C, que áreas laboratoriais ela é bem comum e ela requer um tipo de proteção também focado para líquidos ou particulados,
Porém, ele não é um encapsulado e ele vai utilizar o que nós chamamos de full face, né? Ou seja, uma máscara facial total, ao qual eu posso chamar de circuito dependente. O que é um circuito dependente? Circuito dependente é que ele depende que tenha ar respirável no local. Então, ele só vai servir para quê? Para poder fazer filtragem de aerodispersóides, né? Mas é um tipo de roupa que eu preciso para poder atuar dentro de algumas localidades para evitar a inalação dessas substâncias. Então, em uma definição geral, ela vai requerer o quê? Menor proteção respiratória e também menor proteção cutânea, tá? Que já difere totalmente para o nível D. Acredito que muitos dos que estão assistindo vão se identificar com essa roupa. A roupa de nível D, ela praticamente ela é mais direcionada à questão de particulados, ou seja, poeiras, fumos, névoas, poeiras, né, aerodispersóides mais simplificados, e ele não é um traje encapsulado e ele também não tem uma dependência de proteção respiratória. Então, ele é mais uma proteção pontual, onde até mesmo o jaleco e o óculos de proteção, ele praticamente ele supre isso também. Tá? Então, esses 4 níveis de proteção, hoje, eles são baseados de acordo com a compatibilidade do produto. Então, como tem um grupo que atua tanto na questão do gerenciamento, é importante ter essa, essa informação, tá? Então, hoje, os 4 pontos definidos aqui no Brasil que nós utilizamos são exatamente esses, ok? Ah, só um ponto bem importante, tá? Eu acho bem importante citar. Nível de proteção, ele não é baseado no tipo de roupa, tá? No desenho. Na verdade, ele é baseado no nível de proteção, menor a permeação do produto, tá? Menor a capacidade de entrada. Então, isso daí é algo bem importante de ser citado, tá? Dessa mesma forma, toda emergência, isso daqui é algo generalizado, uma das formas de maior preocupação e que tem que ser dado como um critério de resposta muito intensificado é a redução do contaminante. Então, quando se trabalha com produtos químicos, né, de uma forma geral, a contaminação ela já é algo presente. Com isso, o que acaba acontecendo a maioria das localidades elas vão apresentar sistemas de redução. Esse é um ponto que eu queria deixar de uma forma bem clara, tá? A água ela não é um descontaminante, tá, pessoal? Isso é um ponto bem importante. Então, o que que é a água? Quando nós pegamos áreas de trabalho químico, tá, nós sempre vemos ali o chuveiro a ducha de emergência e o chuveiro lava e a ducha lava-óleos, né? O chuveiro lava-óleos. Então, isso é importante, extremamente mesmo, e totalmente necessário, tanto que nós temos dentro de legislação. Então, isso é um fator importante. Só que a nossa compreensão como profissionais da área, dentro de um aspecto de gestão, é entender que se o produto ele entrou em contato com o trabalhador, a tendência é que ele pode ter tido contato com a pele também, ele não ficou totalmente retido na roupa. Então, a questão das duchas de emergência, ela tem como objetivo reduzir a ação do produto, reduzir o seu volume. Por que nós chamamos de redutor? O termo descontaminação, ele é um termo que ele foi descontinuado já por uma média de aproximadamente 20 anos, tá? E com isso, o que acaba ocorrendo qual foi o entendimento? É que se o produto teve contato, você está contaminado. Só que na ação de retirada das roupas ou a área afetada, praticamente você reduz essa contaminação em 90%. O que teve contato com o teu corpo é considerado área contaminada. E a água, ela vai ser um agente que vai favorecer o processo de redução dele, vai diminuir esse contato, né? Então, independente dele reagir com água ou não, tá? Só que entendam, a questão da utilização da água, como eu falei, ela é um redutor, então ela vai reduzir a concentração e o volume daquele produto no corpo, mesmo que ele reaja com água. Tanto que o chuveiro, por via de regra da NBR, ele tem que liberar aproximadamente 75 litros de água por minuto, enquanto o lava-óleos 1,5 litros. Então, ele tem até uma definição de vazão que tem que ser liberado para dar uma capacidade de redução. E a vantagem da água é o quê? É que a água, ela é
o maior redutor que nós temos e, ao mesmo tempo, ela é encontrada com maior facilidade. Então, essa é a vantagem de se ter as duchas e os chuveiros da Vaolas. Porém, em todo ambiente, dentro de uma área de gestão, é muito importante entender o seguinte: as áreas de redução de contaminantes, áreas que eu estou dizendo, ela pode ter os tipos, né, que seriam o quê? A redução, que é feita com água, neutralização, que são feitos é, a nível de químico, tá? Transformando, quando nós falamos neutralização, nós falamos sobre produtos que transformam o agente em uma substância inócua. Vou dar um exemplo de neutralizante, substâncias com características corrosivas, como ácido ou base, né? Ou bases, e o difoterine, é um neutralizante. A água no corrosivo, ela só vai reduzir a concentração e a quantidade dele. O difoterine não, o difoterine ele vai gerar uma neutralização daquele produto, tá? E existe também a questão da degradação. A degradação do produto é quando eu utilizo uma outra substância para poder fazer o quê? Transformar ele em algo inofensivo ou algo que seja menor, de menor escala em relação à questão de lesões. Como, por exemplo, utilizar bases para neutralizar ácidos e ácidos para neutralizar bases. Como objetivo final desse contexto todo é o que? Quando eu misturo ácido com base, base com ácido no intuito de fazer uma degradação, praticamente eu estou tendo como resultado final a produção de sal e água. Então, isso é que é importante ser citado. Tá? Então, nos aspectos relacionados às emergências, ou seja, após o contato, é redução, neutralização e degradação. E com isso também, tudo que sair daquele ambiente, inclusive a própria água contaminada, ela vai para um outro ponto, que é o que nós chamamos de confinamento, a fim de dar um descarte de forma adequada para não gerar um dano ambiental com isso. Tá? Então, esses são pontos muito importantes. Dessa mesma forma, as respostas de emergência, esse cara bonito aí embaixo sou eu, tá? É Photoshop. Então, as respostas à emergência, elas são baseadas em quê? Em exatamente substâncias que tenham formas, né, de ação, né, que vai depender muito do tipo de vazamento. Aí entra uma combinação: o tipo de vazamento, ou seja, que vai gerar o processo de exposição, o tipo de falha, o tipo de produto e a disponibilidade de equipamentos que se tenha, tá? Então, só para poder ter uma compreensão legal, essa imagem que eu tô embaixo aí, tem um produto chamado F500, tá? Esse F500, ele é uma substância que ele tem uma metodologia chamada de encapsulamento. Então, ele tem uma ação muito interessante que ele neutraliza hidrocarbonetos, ele tem uma ação muito grande relacionado à questão de alguns químicos. Então, ele é utilizado como um agente inertizante para algumas atividades, inclusive, principalmente para inflamáveis. Então, ele tem uma característica muito boa. E alguns ácidos também, como o próprio ácido hidrofluorídrico. Quando ele se tem dispersão em solo, a utilização dele ele acaba gerando o encapsulamento do hidrogênio, do HF. Então, praticamente, ele gera uma separação e neutralização, fazendo com que essa substância ela se torne uma substância praticamente degradada, né? Ou seja, neutralizada. Então, são agentes, tá? Mas as respostas, elas são baseadas em quê? Aí é onde entra um ponto bem importante. Ela vai ser antes, tá? Ou seja, ela vai ser baseada em quê? Vai ser baseada de acordo com as informações que nós temos. Existe um termo chamado descida. Nesse slide, ele está um pouquinho mais aprofundado. Só que isso daqui são questionamentos que eu preciso ter referente a esse evento. Então, quando eu analiso esse acidente, o que eu preciso avaliar? Bom, primeiro, onde ocorreu o evento? Ou seja, qual localidade? Ele é externo ou ele é interno? Qual foi o produto? Qual a classe desse produto? Qual foi a quantidade que vazou? Ele é reativo? Como ele está se comportando até aquele exato momento? Qual o estado físico desse produto? Ele está queimando? Qual o tipo de contenedor dele? Onde ele está guardado? Quais as condições do contenedor?
Quanto tempo desde o início desse evento? Quais as condições intempéries? Isso pode parecer que não, mas isso é altamente relevante. É de dia, é de noite, está frio, está calor, né? É, Existem rios, lagos ou outros recursos hídricos nas proximidades, cabos, tubulações ou outras utilidades e sistemas de drenagem e canalização. Isso se encontra próximo ali daquela localidade onde houve o vazamento. Então, após analisar tudo isso, o próximo passo ele vai ser o quê? A minha decisão relacionada à ação. Então, as ações, tá, e as opções que eu vou ter vão ser nada mais, nada menos do que ações que têm características ofensivas, defensivas ou até mesmo não intervir. Não intervir também é uma opção, tá? Por exemplo, uma ação ofensiva vai se definir pelo quê? Eu entro e resolvo o problema de onde está vazando, então eu tenho como fazer isso, eu tenho equipamento para isso, eu tenho condições para poder entrar ali e resolver esse primeiro problema, então isso seria a ofensiva. A defensiva eu não tenho como resolver o problema na sua fonte, mas eu tenho como resolver ele na sua expansão. Então, seja ele expansão volumétrica ou por derrames, né? Criação e desenvolvimento de poça, eu tenho como resolver isso, então eu vou resolver. E, ao mesmo tempo, não intervir. Então, não intervir também é uma opção, tá? Não intervir também é uma opção. O que difere um pouco é que esse não intervir relacionado à opção de atuação, ele vai ter características diferentes que vão ser baseadas naquele escopo que eu mostrei para vocês. Então, eu preciso saber o quê? Qual é o produto, como é que ele está vazando, qual a forma física, se ele está reagindo, se ele é reagente, se está de dia, se está de noite, se está frio, se está calor, se está chovendo, se não está, porque essas condições, praticamente, elas podem potencializar ali essa ação, tá? Então, isso é bem importante para nós. É um resumo, né, devido ao nosso tempo, então a ideia era expor praticamente um pouco desse conceito, tá? Justamente porque, pelo fato de que para eu ter um desenvolvimento dentro disso, eu preciso de um conhecimento bem sólido sobre os aspectos relacionados àquele produto e, ao mesmo tempo, se eu não tenho isso, é importante que eu solicite equipes que tenham, mas, ao mesmo tempo, um ponto bem claro sobre isso é que eu tenho que ter pelo menos uma capacidade inicial de atuação. E às vezes essa capacidade inicial, ela pode ser não intervir. Só que até esse não intervir, ele entra dentro de um aspecto técnico, tá bom? Então, essa é a minha parte. Falei um pouquinho e retornamos agora para a Kera. É muito conteúdo, pessoal, para uma hora só de webinar, mas é importante, né, Fábio, que essa avaliação seja feita dentro de cada planta, na especificação de cada ambiente, de cada produto químico que é manipulado ali dentro, certo? Exatamente. O tipo de resposta, conforme nós falamos, ele vai ser baseado, igual eu citei no início, né, baseado exatamente no tipo de produto que eu tenho, no volume do produto que eu tenho e, ao mesmo tempo, na capacidade de resposta. Ou seja, será que os equipamentos que eu tenho, eles são suficientes para poder atender isso? Será que o volume que eu tenho, a minha empresa, ela é capaz de dar esse tipo de resposta? Então, exatamente isso. Então, antes mesmo de criar uma metodologia de resposta, eu preciso fazer esse levantamento total, relacionado ao volume, ao produto e até mesmo aos equipamentos, porque eu posso ter um volume significativo, mas eu não tenho condições de resposta. Então, tudo vai ser de acordo. Exatamente isso. Perfeito. E a ficha, né, pessoal? A ficha, a FDS, a ficha de emergência para transporte, a FDSR para resíduo. Então, eles vão nos dar a comunicação de perigo, nós vamos conseguir identificar o que aquele produto é,
qual que é o perigo daquele produto, se ele é carcinogênico, se ele é inflamável, se ele é corrosivo. Tudo isso eu consigo dentro desses documentos, no rótulo mesmo, eu consigo ter essa identificação rapidamente, mas toda essa avaliação, ela vai ter que ser um estudo interno, né, Fábio? Porque a FDS, ela vai nos trazer, a FDS, a ficha de emergência, a FDSR, eles vão nos trazer informações pensando na substância química, pensando no resíduo, mas muito além da substância do resíduo, eu preciso avaliar aquela substância, aquele resíduo dentro do local de trabalho onde ele é manipulado. Então, a ficha e as fichas, elas são complementares a todo esse processo de emergência, certo, Fábio? Exatamente. Nós precisamos, não podemos esquecer que as fichas, né, quando nós falamos sobre um aspecto de gestão e segurança e emergência, a emergência praticamente ela é a ação que ocorreu quando a segurança falhou. Então, isso é um ponto que é bom deixar bem claro. E a FDS, ela é uma documentação que ela tem uma importância muito grande, muitas das vezes até um pouco não acreditada, né, vamos dizer dessa forma, e justamente pela não acreditada que eu digo é pela questão de leitura mesmo, né, e até compreensão. Então, muitas pessoas acabam pegando esse documento e colocando ele com uma relevância, dando uma relevância que ele não, dando uma não relevância, vou me expressar melhor, não dando a credibilidade que ele deveria ter. E com isso, quando eu não dou essa credibilidade, praticamente a minha gestão relacionada a esse produto, ela vai ser uma gestão inferior. E foi o que eu comentei lá no início. Não, aí sai até um pouco da capacidade de resposta e entra numa questão de boa prática. O nível de proteção ele tem que acompanhar a realidade e particularidade daquele produto. E como que eu conheço isso? Como é que eu sei que o meu equipamento ele vai ser baseado nessa particularidade desse produto? Através dessa documentação. Então, ela tem uma importância informativa muito grande, não é um documento indispensável, tá? É um documento que ele tem uma extrema necessidade de ser avaliado, ser até mesmo pontuado por vocês mesmos, porque ele tem uma dependência técnica muito grande também de observação, inclusive, Carol, né, algumas pessoas até fizeram algumas perguntas bem bacanas sobre esse documento. Então, isso é um ponto bem importante quando se tem internamente. Então, ele também tem uma dependência do profissional que está lendo para poder gerir ele. Então, isso é importante. Com tudo isso, praticamente, ele vai me dar o quê? Ele me dá um entendimento sobre o que é o produto, ele me dá as ações de nocividade desse produto, ele me diz o que tem que ser feito, e até mesmo pós todo um evento, seja de processo ou seja de rejeitos, ele me dá também o que tem que ser feito. Então, ele não é algo dispensável. E eu só vou conseguir fazer uma gestão de forma adequada me baseando exatamente nesse documento, tá? Inclusive até mesmo na resposta. Então, isso é um fator bem importante. Então, essa documentação, ela sim, ela faz parte do processo de gestão. Ela faz parte de um processo de gestão. E como eu falei, pontuando aqui novamente, não é um documento dispensável, que eu possa utilizar ele como um documento de gaveta. Pelo contrário, ele tem muita informação, ainda mais com essas alterações do GHS que foram feitas, ele tem muita importância e que muitas das vezes, pela minha não consideração de relevância dele, eu acabo não credibilizando. E isso daí pode ter certeza que vai me gerar alguns problemas. Perfeito. E somado a isso, pessoal, vale lembrar que a FDS é um documento obrigatório mediante uma norma regulamentadora que é a NR 26, né? Então, não só a importância, a relevância que nós já percebemos, mas também é um documento obrigatório previsto na legislação brasileira, na norma regulamentadora, que inclusive traz multas, traz penalidades pela não disponibilização, pela elaboração incorreta deste documento. Tá? Então, acho que já ficou claro para vocês a importância da capacitação técnica, a importância dos treinamentos, né? Porque a partir desses treinamentos nós vamos conseguir
trazer essas especificações para o nosso dia a dia, né? Então, desde treinamentos para entender que informações eu encontro nesses documentos. Então, como eu falei lá no começo, olhando um pictograma com o símbolo da chama, eu sei que aquela substância é inflamável. Mas eu tenho esse conhecimento. Será que todo mundo dentro do ambiente de trabalho tem essa compreensão? Consegue identificar, ao olhar os pictogramas, qual é a informação de perigo que aquele pictograma está me trazendo? Como ler um rótulo, como ler uma ficha, identificar esses perigos dentro desses documentos? Será que eles compreendem, então, a diferença entre perigo e risco? Porque o que nós estamos falando aqui está muito baseado no perigo, dele ser carcinogênico, dele ser inflamável, mas o fato de manipular aquela substância não necessariamente vai me trazer esse efeito carcinogênico, esse efeito corrosivo, vai depender da manipulação, e por isso que eu preciso da manipulação segura, como o Fábio bem nos trouxe, porque se não houver uma manipulação segura e houver contato com o produto, aí nós partimos para os planos de emergência, porque aí nós temos que fazer a contenção e todo o desdobramento acerca disso. Tá? Então, acho que já ficou claro para vocês a importância que nós temos dentro das capacitações. E se vocês precisarem se aprofundar mais nesse assunto, caso vocês queiram levar para dentro da empresa de vocês essas capacitações, então a Intertox ela traz as capacitações técnicas para manuseio seguro, para atendimento de emergência. Então, nós vamos até a empresa, seja online, né? Quando eu falo vamos, pode ser online, pode ser presencial, e nós ministramos esses cursos, tá? De forma personalizada mesmo, entendendo os produtos que vocês têm aí dentro da planta, trazendo, então, os detalhes específicos para aquele produto. Então, dentro da planta, nós manipulamos o HF, o ácido fluorídrico. Então, nós vamos falar sobre os efeitos se cair na pele, como fazer a contenção, né? Quais os produtos que eu posso usar para redução, né? Para termos aí a segurança do trabalhador que manipula este produto. Então, nós fazemos toda essa avaliação e levamos essas capacitações específicas, tá? Pensando no produto que é manipulado. Tá? Então, antes de qualquer treinamento, é feito um bate-papo, nós entendemos o local, entendemos os produtos e levamos essas capacitações, que pode ser um manuseio mais voltado ali para laboratório, realmente mais voltado para o pessoal que faz realmente a operação do produto, ou pode ser um atendimento de emergência, mais voltado para os brigadistas, para a área de atendimento médico, enfermeiros, trazendo como atender essas possíveis vítimas, tá? Então, caso vocês tenham interesse, nós podemos entrar em contato, levantar essas questões com vocês e enviar uma proposta sem compromisso, tá? Então, fique aí essa solução que vocês podem ter aqui conosco com a Intertox. E além disso, pessoal, a Intertox ela é uma consultoria na área de segurança química, né? Então nós temos aí serviços que atendem pensando em todo o ciclo de vida do produto químico, desde a sua classificação, seu armazenamento. Então nós temos matriz de incompatibilidade, nós conseguimos avaliar o seu inventário, fazer, montar, elaborar a matriz de incompatibilidade, para vocês terem aí dentro das áreas o que é incompatível com o que eu posso armazenar ao lado do que, o que eu posso manipular próximo do que. Nós também temos o software, que é o SafetyCam, que faz todo o gerenciamento de forma automática das documentações. Então, vocês conseguem elaborar essas fichas de forma correta, totalmente preenchida, baseada na informação de perigo, na classificação deste produto. Então, é um software que realmente automatiza isso, porque eu consigo elaborar a ficha, o rótulo de todas as soluções que eu tenho no laboratório, todas as misturas que eu faço no laboratório, ou se o fabricante, o fornecedor me enviou um documento incorreto, eu consigo elaborar um documento corretamente nesse software de forma automática, é tudo sistêmico, tá? E entre outros serviços. Caso vocês também queiram conhecer os demais serviços, as demais soluções que a Intertox pode te oferecer, eu deixei aqui o contato, basta entrar aqui em contato conosco, que nós também fazemos uma apresentação de todas as soluções que nós podemos lhe oferecer, tá? E agora, então, vamos às dúvidas, tá? Alguns minutinhos
Vamos lá, vamos ver aqui o que nós temos de dúvidas. Fábio, tem alguma que você gostaria de responder? Pessoal, a apresentação ela vai ser enviada, tá? Posteriormente, para a listagem dos que acessaram aqui o webinar, vai ser enviada a apresentação, tá bom? O PDF. Muitas FDS, o Luiz perguntou, muitas FDS não informam dados importantes, como, por exemplo, inflamabilidade. Qual a tratativa desse caso? Podemos obrigar o fornecedor a refazer a FDS? Sim, Luiz. É uma obrigatoriedade dentro da NR26, o fornecedor, o fabricante, deve disponibilizar o documento devidamente preenchido, tá? Então, você pode sim cobrar com base na NR26, com base na 14725, que também traz a obrigatoriedade, que fala que esse documento deve estar com a sua versão atualizada. Então, sim, você pode sim cobrar que ele refaça esse documento, que ele te envie devidamente elaborado, seguindo as nossas normas técnicas, a 14725, tá? E aí, se ele não fizer a elaboração correta, então, se o fornecedor te enviar um documento em outro idioma, se o fornecedor te enviar incorretamente preenchido, gente, entrou dentro da nossa planta, entrou dentro da nossa empresa, passa a ser nossa responsabilidade para com os nossos colaboradores. Então, se ele não informa que esse produto é inflamável e eu estou repassando este documento com uma ausência dessa informação, colocando o meu colaborador em risco, é minha responsabilidade porque é o meu colaborador. Então, o primeiro passo, sempre cobrar o fornecedor. Segundo passo, fornecedor não disponibilizou, falou que não dá, não pode, não consegue. Gente, vai ser minha responsabilidade. Então, a nossa orientação é que vocês façam este documento e disponibilizem para o seu colaborador o documento corretamente, porque aí você vai estar passando a informação correta, minimizando, reduzindo qualquer tipo de risco e informando essa informação de perigo para o colaborador. Então, sim, pode cobrar, cobre. Segundo passo, ele falou que não dá, não pode, não consegue, passa a ser nossa responsabilidade, nós vamos emitir, elaborar um novo documento. Sidney, minha dúvida quanto à vestimenta de proteção na atuação de derramamento de produto químico. Sidney, não ficou clara a sua dúvida, caso você queira colocar mais detalhes, pode colocar aqui. No caso da nossa empresa, é o odorante, produto o qual é injetado na rede de gás natural. Odorante mesmo, Sidney? Você sabe, Fábio? Tá fechado o seu microfone. Ah, desculpa. Sim, sim, odorantes são substâncias que são adicionadas comumente em algum tipo de produto que ele não tem a percepção olfativa para poder gerar isso. Por exemplo, o gás de cozinha, né, o butano e o propano é adicionado mercapta, né? Enquanto o gás natural também é utilizado o THT, então tem essas características, aí seria o odorante mesmo. Qual seria a pergunta? Deixa eu ver aqui. A vestimenta de proteção na atuação do derrame desse produto químico. Tá. O que que acontece? Quando nós falamos sobre a questão do derramamento, específico para esses dois produtos, é isso mesmo? É Uhum, que eu não tô achando ela aqui. tá na respondida já, Tá na na aba respondida? do lado. Tá. Eu acho que eu me perdi aqui nos questionamentos. Hum. Eu juro que eu não tô achando, Kevin.
Ele questiona qual seria a vestimenta de proteção na atuação de derramamento no caso do odorante, o produto que é injetado na rede de gás natural. Ah, tá. Bom, o que acaba acontecendo é o seguinte, conforme eu comentei, o tipo de vestimenta, ele é baseado em capacidade de permeação, ou seja, é, o quanto ele permite que o produto passe, e nós temos aqueles níveis apresentados. Quando nós falamos sobre o odorante, o importante é entender o quê? Qual a característica do mercapta ou de algum outro tipo, né, que seja utilizado. Então, ele é uma substância com característica tóxica e qual a propriedade física que ele se encontra? Ele se encontra em unidade liquefeita ou ele se encontra em gás? Tudo isso vai ser baseado em quê? Eu analiso, aí entra um processo de gestão, analiso, vejo o limite, o LTH dele direcionado ao contato com o organismo, e mediante a isso que eu vou desenvolver, vou verificar qual é o tipo de roupa, se vai ser um nível A, um nível B ou um nível C, ou até mesmo um nível D. Entendeu? Vai ser baseado exatamente nisso. Esse produto ele está em alta concentração, ele está em baixa concentração, a condição de contato dele com a pele é algo realmente agressivo, então tudo isso deve ser levado em consideração, tá? Ele está no formato líquido ou ele está no formato gasoso, então se existe isso, praticamente eu tenho a necessidade de proteção respiratória. Então tudo isso deve ser levado em consideração. E essas informações praticamente eu vou ter na FDS, tá? Então a FDS ela vai me dar as informações para eu poder saber a compatibilidade e necessidade do tipo de proteção que vai ser utilizado. Joia. Obrigada, Fábio. Vamos ver mais alguma. O Aloysio, ele pergunta: outro ponto importante é quanto à periodicidade quanto aos simulados de emergência na empresa. Desta forma, os colaboradores estarão preparados para o abandono e as equipes possam avaliar o atendimento à emergência. Ele Ah, comenta, né, legal. que os treinamentos de formação são fundamentais para que os colaboradores tenham a percepção de ação a seguir diante de algum acidente. Sim, o que que acontece? Quando nós falamos sobre a questão de simulados, simulados eles são sempre importantes. Simulado, quando eu falo simulado, é realmente dar um cenário e deixar a equipe desenvolver, não é uma coisa ensaiada, porque ali você consegue ter a percepção do que falhou e do que deu certo para poder fazer um cold briefing, né, para poder melhorar essa condição. É importante que, se a empresa ela tem uma instalação com processo químico, se ela é focada no químico, que sejam colocados cenários diversos. E cada ano realizado essas atuações, de forma, seja ela parcial, seja ela geral, né, e seja ela em sistemas de tabletop, em sistema de simulado de mesa, porque um problema que é muito comum é quando se tem planos de ação relacionado à execução, né, do plano, mas os responsáveis da localidade eles acabam não sabendo o que ser feito. Então, isso daí é realmente, ao meu ver, é muito importante. E como legislação ela acaba definindo praticamente de 2 a 3 simulados, né? Isso seria muito importante de ser cumprido. Então, eles sugerem o quê? Um simulado parcial, um simulado total. Essa é a média. Se você tiver como fazer um simulado surpresa depois de ter uma boa dinâmica, tá? Eu não sugiro simulado surpresa sem devido treinamento. Então, isso aí já fica muito mais legal. Mas os simulados, eles sempre vão expor as falhas nos procedimentos. Então, quando ele ocorre, praticamente é uma oportunidade que se tem de acertar detalhes e até melhorar o plano, até porque é o que é contado, né? Você executa, reavalia e conserta. Essa é a ideia do simulado. Perfeito, Fábio.
O Lucas também ele pergunta: a FDS já supre a necessidade de ter a FDSR da substância química ou é necessário ter os dois documentos em mãos? Lucas, vale lembrar que são documentos com focos com objetivos distintos, tá? Então, a FDS é para produto, substância química, produto químico, e a FDSR é a ficha para resíduo, tá? Então, eles vão ter focos distintos. Se o seu resíduo é um produto que venceu, é ele ainda no frasco original, só atingiu a data de validade e se tornou um resíduo. É ele no frasco original, a FDS supre sim a necessidade, porque nada mudou. Agora, a partir do momento que eu tenho um resíduo gerado com uma mistura de componentes, então eu tenho uma bombona de solventes, de ácidos, aí eu vou ter que ter um documento específico, vou ter que ter a FDSR pensando naquela mistura, naquele resíduo gerado, tá? Então vai depender um pouquinho. Se é um resíduo, o frasco original que atingiu validade, a FDS supre porque nada mudou. Se eu tenho mistura de componentes, eu vou ter que fazer a avaliação dessa mistura, desse resíduo. Qual é a classificação deste resíduo? E aí eu vou comunicar isso dentro da FDSE, tá? O Tiago, existe alguma legislação que estabeleça parâmetros ou limites de exposição ocupacional específicos para trabalhadores que atuam no recebimento e manuseio de produtos químicos embalados, considerando substâncias com alta volatilidade, como álcool isopropílico, por exemplo? Quais requisitos de embalagem, vedação, rotulagem, integridade deve observar? O objetivo é mitigar qualquer nível de exposição. Tem alguma norma específica, Fábio? Sabe dizer? Não, especificamente para isso não. O que se tem como referência são as próprias normas regulamentadoras que falam sobre isso. Se existe uma alta volatilidade do produto, é importante que ele seja envasado de forma que isso se torne algo dificultoso, porque ele poderia produzir uma atmosfera, uma concentração que poderia ser danosa, tá? Mas se existe uma dúvida em cima disso, relacionada à questão do transporte, porque nós temos dois pontos. Se ele está em transporte, tem movimentação. Se tem movimentação, tem dissipação devido à questão do ar. Ao mesmo tempo, se ele está envasado, compreende-se que esse invase ele é seguro. Então, são algumas observações. Porém, se existe alguma dúvida sobre esses pontos a serem colocados, é importante que seja feita uma leitura, né? Ou seja feito, vamos dizer assim, uma testagem relacionado a esse tipo de processo com um grupo de higiene ocupacional, para ver se nesse processo de trabalho existe uma produção atmosférica de uma concentração que gere o contato de forma danosa a esse trabalhador. Mas fora isso, a princípio, em um aspecto imediato, eu vou colocar pela minha parte, tá? Eu acredito que não. Acredito que não vai ter isso. Mas a melhor forma de avaliar isso seria realmente com uma avaliação ambiental dessa atividade. Mas pode ter certeza, os resultados vão ser muito baixos a ponto de ter uma necessidade específica. E a Natália, ela pergunta, Fábio, ela falou que já chegou a entrar em contato com uma FISP, que é FDS, que pedia EPI respiratório classe E, mas não conseguiu encontrar mais sobre isso. Essa classe entra dentro das classificações da EPA mencionada anteriormente? A proteção respiratória ela tem uma característica, né? Então, o que acaba acontecendo é o quê? A questão desses tipos, né? Quando fala sobre o aspecto de classe E, teria que ver também o seguinte: ele está dentro de um parâmetro europeu, né? Ou padrão norte-americano, porque tem esse detalhe também. Então, a proteção respiratória, ela praticamente é definida pelo quê? Ou eu tenho um circuito dependente ou tenho um circuito independente. Ela tem esses dois parâmetros. O que é um circuito dependente? Ele depende de que haja ar respirável. E a classe E, ela é específica em um tipo de filtro. Então, é um determinado tipo de filtro. Quando se fala sobre independente, circuito independente, ele não depende de qualquer ar no ambiente, então ele pode ser utilizado em qualquer aspecto.
Então, praticamente, quando se referia a isso daí, sim, ele entra, mas ele entraria praticamente no aspecto da classe C de roupa, né? Ou seja, menor proteção respiratória, menor proteção cutânea, porém com filtro específico. Então, praticamente sim. Joia. E Fábio, a Evelyn ela pergunta se as empresas precisam ter uma brigada de incêndio se tiverem mais de 20 funcionários, conforme a NR23. Isso tem que ser avaliado pelo o que acontece. Quando nós falamos sobre o aspecto de quantitativo, né, ele tem uma importância do seguinte: ela vai ser baseado em tipo de atividade e, e esse quantitativo. Por exemplo, se eu tenho apenas 20 funcionários, mas o grau de risco é um grau elevado, possivelmente a norma ela vai ter que, ela vai exigir. Então, teria que fazer uma análise sobre isso. Vou dar um exemplo para vocês. É diferente de uma instalação como, vou dar um exemplo até mais simplificado. Um escritório de advocacia, né? Um escritório de advocacia com, vamos colocar aí, um grupo de 10 pessoas e um posto de gasolina que tem 5 trabalhando, entendeu? Então, as estruturas, elas são estruturas meramente pequenas, conforme nós observamos, porém, o grau de risco ele é mais potencial. Então, nessa de advocacia, ela possivelmente vai requerer um grupo pequeno ali, até 30% de efetivo treinado. Enquanto no posto de gasolina, que é uma área classificada, ele vai exigir que todos os 5 sejam treinados. Então, tem que ter uma avaliação antes do ambiente para poder saber se vai ter essa necessidade. Muitas das vezes pode ter sim, tá? Mas é baseado na análise de risco, o perfil da instituição, a atividade de trabalho, para poder saber se vai ter a necessidade ou não dessa atividade. Então, é feito uma análise antes para poder fazer esse dimensionamento. Perfeito, Fábio. Pessoal, agradeço a participação de todos. Eu sei que são muitos questionamentos, são muitas dúvidas que surgem no nosso dia a dia. Nós realmente temos pouco tempo aqui dentro do webinar, mas caso vocês precisem, queiram aprofundar aí no assunto, fico aí à disposição, o nosso e-mail eu coloquei já aqui para vocês. Vocês vão receber esse material, como eu já havia comentado, mas caso vocês queiram se aprofundar no assunto, deixo aqui os canais abertos. Caso vocês queiram também receber uma proposta sem compromisso, também deixo aqui o nosso canal aberto. Nós podemos, como eu já falei, ir até a empresa de vocês, nos aprofundar, porque vocês devem ter percebido que é muito difícil trazer uma resposta específica sem ter todo o conhecimento do processo, do produto, da manipulação, do porte, do volume. É muito difícil trazer essas respostas quando nós falamos em situações de emergência, em manuseio seguro. Então, por isso que realmente é necessário sempre uma avaliação cuidadosa para nós trazermos essas informações de forma assertiva. Então, deixo aqui os nossos canais abertos, estamos à disposição para auxiliá-los a melhorar, a ter cada vez mais um manuseio seguro e reduzir aqueles incidentes, aquele cenário de acidentes que eu trouxe lá no começo, que é realmente preocupante. Agradeço a participação de todos. Mais uma vez, Fábio, agradeço aqui a todo o seu apoio, sua participação, e um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana para todo mundo. Obrigada, pessoal. Igualmente, um ótimo dia a todos, obrigado pela participação e esperamos que tenham gostado. Um excelente final de semana, Deus abençoe a vida de todos e dos seus. E até a próxima, se Deus quiser. Qualquer coisa, Até né, uma Kevin? próxima. Só chamar. Sim. Tchau, tchau, pessoal.